Boa noite, pessoal, esse é mais um videozinho do Bosque e hoje a gente vai ensinar vocês a fazer um pão que é muito simples e muito saboroso. Essa receita que eu vou passar para vocês, ela faz dois pães, mas você pode dividir na metade todos os ingredientes e ela vai fazer uma forma dessa aqui, beleza? É um pão bem gostoso e ele vai só o básico, é bem simples de se fazer também. Então aqui nós temos, eu já deixei separado para vocês verem os ingredientes. Nós temos 1 kg de farinha, 12 gramas de sal, que corresponde a 1 colher rasa de sopa. Lembrando que o sal é sempre bom errar para menos. Aqui a gente tem fermento biológico seco. Esse aqui é 25 gramas, corresponde a 3 colheres rasa de sopa. E a gente tem grão aqui. Você pode usar o grão que você quiser, o que você tiver em casa, ou o que você preferir. Aqui a gente está usando semente de girassol descascado. E o grão é ótimo para o intestino. Eu recomendo que vocês coloquem, que regula o intestino e tudo mais. Eu vou colocar na receita um ovo, mas não é obrigatório você pôr. Se você quiser fazer um pão vegano, você não põe o ovo. Eu gosto de pôr porque ele dá uma cor, principalmente esse que é caipira, e também ele ajuda um pouco na textura do pão. E a gente vai usar para essa receita de 1 kg 700 ml de água. Se você for fazer meia receita, 350. Esse é um copo de requeijão comum, 200 ml mais ou menos até a borda aqui. Então a gente vai usar 3 copos e eu vou mostrar para vocês como é que faz. Beleza, pessoal? Primeiro, a gente vai fazer 2 pães porque é 1 kg. Então, o que eu costumo fazer, a gente que mora numa região mais fria? Se você mora numa região mais quente, não precisa. Mas eu dou uma pré-aquecida no forno e nas formas. Para a forma ficar mais quentinho e o forno também na hora de crescer o pão. Porque quanto mais quentinho, melhor vai ser a fermentação do fermento e ele vai ficar mais airadinho. Isso aqui não é muito, é só um minutinho aqui. Então assim, ó, pessoal, é legal você ter tudo contado, principalmente a quantidade de farinha e de água, para você não ficar fazendo aquelas lambuzeiras na mão. Então se você tem tudo contadinho e faz sempre a mesma receita, você com o tempo vai fazendo ela da forma mais organizada, digamos assim. Então a primeira coisa que eu vou fazer é juntar o fermento biológico na farinha. Aí eu vou misturar. E aí eu vou acrescentar a água. A água também é legal você não colocar ela fria, gelada ou direto da torneira. Eu dei uma pré-aquecida nela já. Não é nada fervendo. Quando a chaleira pegar uma temperaturazinha, você já pode usar ela. Nada quente, senão você vai matar o fermento que você acabou de colocar. Eu costumo colocar o ovo junto. Então lembrando que são 3,5 copos de água morna, bem morninha, ó, tá vendo? Só para ela não ficar gelada. Então foi 1, 2, 3 e o meio eu vou deixar aqui para acrescentar aos poucos. Então eu vou mexer com a colher o quanto der. Quebra bem o ovo no meio para misturar junto. Ó, ela
tá bem farinhenta, então eu vou colocar mais aquele meio copo. E vai misturando com a colher até ele começar a ficar liguento e não dá mais. Ó, pessoal. Então agora eu não consigo mais mexer com a colher, olha, ele já misturou mais ou menos. E eu gosto de, nesse momento, pôr o sal, que ele ajuda a dar mais uma secada na massa para você pôr a mão. Ó, como eu usei água morninha, você vê que a massa ela já tá quente. Isso vai favorecer a ação do fermento para deixar teu pão bem aerado e ele crescer mais rápido também. Esperar ele descansar menos para ele ficar grande. E aí você vai amassando assim ele, ó, até a massa ficar mais homogênea. Ó, tá vendo que quando você usa a proporção dos ingredientes calculadinho, não fica fazendo aquela chacheira na mão. Se no teu caso aí foi mais água ou tá muito grudento a massa, que a mão fica toda suja, você limpa bem tua mão, você pega um pouco de farinha, digamos, vou pegar pouco porque aqui no meu caso não tá acontecendo. Esfrega assim e aí continua sovando. Mas no nosso caso aqui foi bem medidinhos os ingredientes, então não precisa. Ó, a massa já pegou uma liga, ó, já misturou bastante a farinha, ó. Não tá bem 100% ainda, mas... Ó, ela não tá muito grudenta, tá vendo? Se tiver grudenta, vocês põem mais farinha, até ela chegar nessa liga. E aí nesse momento que eu vou adicionar meus grãos. Vou adicionar aos poucos para misturar bem na massa. Opa, esqueci o meu forno ligado aqui, pessoal. Se você não esquecer na hora de fazer o teu aí, é 1 minutinho e já pode desligar, só para... E aí você vai sovando a massa, pessoal, até ela ficar assim que ela não fica grudenta, tá vendo? Se tua massa ficar meio grudenta, assim, ela já estiver bem homogênea, você vê que, ó, ela não tem, você não vê farinha, ela tá tudo igual, né? Se você vê que ela tá assim, mas mesmo assim tá muito grudentona, e você já colocou mais um monte de farinha, daí você assa assim mesmo, dá um jeito de pôr na forma assim. Ó, no caso a nossa massa aqui tá pronta, ó, pessoal. Então tá pronto. Eu vou dividir esse bolo aqui em 2 receitas. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso. Então eu vou pegar minhas formas aqui que eu aqueci o forno bem pouquinho, 1 minutinho, só pra ficar uma estufinha mesmo, né, na hora de for crescer ele. E aí eu vou untar com azeite. Vocês não precisam, mas eu gosto de fazer porque é certeza que não vai grudar e também ele ajuda a dar uma coloração nele em volta. É bem pouquinho, pessoal, só para dar um... Ó, é pouquinho assim que você vira ela e ela não escorre, não fica acúmulo.
cheira. Então eu vou pegar essa massa de pão aqui, vou dividir ela mais ou menos em dois. E aí eu vou fazer tipo um rolinho assim que fique mais ou menos do tamanho da forma. Aí aqui, se você quiser inventar, colocar queijo no meio, fazer qualquer coisa assim, você pode fazer nesse momento. Aí ó pessoal, o pão tá pronto, menos de 10 minutos de serviço. O que a gente vai fazer agora? Dar um tempo para ele descansar. E aí ele vai crescer, vai ficar alto assim, e aí a gente vai pôr para assar. Como que eu faço para ele crescer? Como a gente pré-aqueceu o forno, eu vou deixar ele tipo aqui assim numa estufinha. Vou colocar ele aqui. Cobrir com um paninho. E deixar ele entreaberto. Aí o tempo para você deixar ele descansar é em torno de 15 ou 20 minutos. Mas você vai ver que ele cresceu assim. Então a gente vai deixar ele descansar e a gente já volta com o vídeo para mostrar para vocês. Pessoal, antes eu falei que era 15 a 20 minutinhos de crescimento, mas aqui a gente deixou ele 30 minutos. E geralmente a gente vai pelo tamanho, depois que ele cresce um tanto assim, você já pode pôr assar. Eu costumo deixar o forno no mais baixo, durante uns 10 minutos mais ou menos, porque aí ele vai crescer ainda mais, vai dar mais uma crescidinha antes de assar. Depois de uns 10 minutinhos você aumenta ela pro máximo, e aí é em torno de 40 minutos para ele assar no forno. Mas o que vai mandar mesmo é a coloração dele, a gente vai mostrar depois como é que ele vai ficando. Bom, tirei o pão, deu uns 40 minutos de forno, mas o que vai mandar lá não é o tempo, quando ele ficar douradinho, assim, quando ele começar a ficar douradinho, ele já tá bom. Então eu vou desenformar ele, você vê aqui, ó, aquele azeite lá, como ele valeu a pena colocar. E tá aí, ó pessoal, tão rápido de fazer, de preparo dá uns 10 minutos, e depois mais um tempinho para ele crescer e para ele assar. Aí a gente tem pão aqui assim, fazendo esses dois para uma semana. Então você não precisa mais depender daquele pão francês de panificadora que é horrível, aquela massa pronta de farinha que só faz mal. E você põe uns grãozinhos aí e depois que você comer esse pão você não vai querer mais largar ele, vai fazer sempre. Tomara que faça e que gostem, beleza pessoal? Só dar uma dica para vocês, depois que vocês desenformam, vocês não deixem ele na forma nunca e nem ele assim no chão, assim encostado, né? Porque senão ele umedece, ó. Aqui já dá pra ver que ele umedeceu. Então o que eu costumo fazer é para ele esfriar, eu ponho ele assim de ladinho, ó, até ele esfriar. Vamos abrir um aqui pra gente ver como é que ficou. Com essa mão aqui. Ó que delícia, pessoal. Só jogar um pedacinho de manteiga em cima, um queijinho ou uma geleia e comer. Ele tá meio assim ainda porque ele tá quente, mas ó que macio que ele fica, ó. Valeu, pessoal, espero que vocês façam. Qualquer dúvida aí pode deixar embaixo e a gente vai responder. Valeu, boa noite.